Querido amigo, hoje temos a tarefa de estudarmos os 18 versos do capítulo 24 e os primeiros 9 versos do capítulo 25 do livro do Êxodo. Você deve se lembrar que estudamos sobre o livro da aliança, o código da aliança, essa sessão que começou no capítulo 22 e vai terminar em 33, que nós vimos lá no programa passado já. A narrativa cronológica, que foi interrompida em 21, prossegue agora exatamente no início do capítulo 24, que nós vamos estar estudando hoje, e terminou, concluiu o versículo com o versículo 33, que nós vimos no programa passado. Agora, nós continuamos na narrativa cronológica, mostrando aquilo que aconteceu com Moisés e com os outros que tinham subido ao monte. Você deve se lembrar disso. Então, nesse capítulo 24, nós podemos dividi-lo em duas porções. Primeiro, a aliança de Deus com Israel, do versículo 1 a 11. E depois, uma segunda parte do programa, do capítulo, nós vamos ver Moisés e os representantes do povo subindo ao monte, lá nos versículos 12 a 18. Então, você se lembra de que descrevemos o ambiente em que Deus propôs a aliança com Israel e deu os 10 mandamentos para Moisés e para todo o seu povo? Você se lembra dessa descrição? Olha só, naquela ocasião, mencionamos que pelo menos 7 manifestações ocorreram. 7 manifestações da presença de Deus. Será que você conseguiria se lembrar? Vamos lá, eu vou ajudá-lo. Então, primeiro trovões, depois relâmpagos, em terceiro lugar, uma espessa nuvem cobriu o monte, em quarto lugar, um forte canglor de trombeta se ouvia, o monte fumegava, número 5, em sexto lugar havia fumaça como de uma fornalha, e em sétimo lugar, uma grande manifestação, todo o monte Sinai tremia. Pois bem, agora estamos retornando a esse ambiente em que Deus, conforme o versículo 1, pede para Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e ainda mais 70 anciãos de Israel, subirem ao monte, mas ele os orienta para adorá-lo de longe. Só Moisés, conforme o versículo 12, teria o privilégio de se chegar ao Senhor. Os demais não poderiam se aproximar, nem o povo deveria subir ao monte. Conforme o versículo 3, Moisés relatou todas as ordens aos filhos de Israel, relatou todas essas palavras do código da aliança que nós terminamos de ver no programa passado. E os israelitas, pela segunda vez, disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos. No versículo 4, lemos que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, levantando-se de madrugada, construiu um altar e 12 colunas ao pé do monte, conforme as 12 tribos de Israel. Moisés então convocou os jovens israelitas para oferecerem holocaustos e sacrifícios pacíficos e, conforme o versículo 6, colocou metade do sangue dos animais numa bacia. E com a outra metade, aspergiu sobre o altar aquele sangue. Representava ali o Senhor, um dos elementos que estavam firmando a aliança. E certamente, numa cerimônia muito marcante e significativa, ele leu totalmente o livro da aliança, aquele código da aliança diante do povo. E agora, por uma terceira vez, conforme o capítulo 19, versículo 8, capítulo 24, versículo 3 e agora o capítulo 24, versículo 7, o povo novamente reafirmou o seu compromisso dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. E assim, conforme o versículo 8, com a outra metade do sangue, Moisés aspergiu agora essa metade sobre o povo, o segundo elemento da aliança que estava sendo firmada. E Moisés então disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Ainda nessa primeira parte do texto, nos versos 9 a 11, nós encontramos um interessante relato de que Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos de Israel, subiram ao monte e, conforme o versículo 11, viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira,
que se parecia com o céu na sua claridade. Conforme o verso, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Veja que texto mais interessante. O fato de o texto mencionar que viram o Deus de Israel sem sofrer nenhum dano é algo completamente inédito no Antigo Testamento, pois na verdade nenhum ser humano pode ver a Deus e continuar vivo, conforme Êxodo 3:6. Devemos entender então que eles viram uma manifestação visual do Senhor, uma manifestação da presença divina, mas certamente não a plenitude da sua glória e do seu poder. Num sentido, ninguém viu a Deus. Deus é espírito e por isso ninguém pode vê-lo como tal. E nesse sentido, ninguém o viu até hoje. Na verdade, eles viram uma representação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus na sua essência. Jesus era Deus em forma humana, a segunda pessoa da Trindade. Então, nós não temos condições de irmos à presença de Deus por nós mesmos. Tem que ser por meio de Jesus, o nosso único mediador. O apóstolo Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas a bênção dessa manifestação de Deus, ainda hoje para nós, ela está disponível. Ela está disponível a todo aquele que quiser conhecer a Deus. O próprio Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Querido amigo, você tem visto a Deus dessa maneira? Na pessoa do Senhor Jesus? Olha, aproveite esse momento em que estamos tratando sobre esse tema e ore pedindo a Deus que se revele completamente a você na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos em frente ainda. O versículo 11 termina essa primeira parte do texto de uma maneira muito especial. Diz que depois de terem visto a Deus e não sofrerem mal nenhum, eles comeram e beberam. Na verdade, esse era o costume quando se celebravam ou se ratificavam as alianças. Havia uma refeição comum que era dirigida pelas partes que firmavam a aliança. Então, querido amigo, você deve saber que celebramos hoje, com Jesus, um novo tempo. No tempo do Novo Testamento, celebramos uma refeição especial. É a verdadeira ceia do Senhor. A minha oração é que você faça parte do corpo de Cristo e que Jesus seja a sua Páscoa, que Jesus seja o seu verdadeiro pão da vida. Mas vamos então ver que nesses versículos primeiros aí, do versículo 1 ao 11, nós temos então a conclusão do relato iniciado lá no capítulo 19. Em 19, 3-6, Deus tinha convidado Israel para que aceitasse a aliança que ele mesmo estava propondo. E nesse texto vemos que a aliança é solenemente aceita e confirmada numa cerimônia oficial em que o povo respondeu pela terceira vez que faria tudo que o Senhor lhes tinha ordenado. Vamos refletir um pouco então agora sobre o texto dos versículos 12 a 18. Nesse trecho, que é a segunda divisão do texto, nós encontramos, nos é relatada a comunhão e a intimidade de Deus com Moisés. Nós vamos anotar aqui, se você quiser anotar no seu caderno, 5 detalhes. Primeiro, versículo 12. Deus chama Moisés para aproximar-se dele no monte para lhe dar as tábuas de pedra, os mandamentos escritos por Deus para que Moisés os ensinasse. Você percebe o desejo que Deus tem de manter comunhão conosco? Segunda divisão, versículo 13. Moisés levantou-se com Josué, seu servo, e subiu então Moisés ao monte. Você percebe a atuação de Josué nesse episódio? Deus e Moisés já estavam preparando o caráter de Josué como futuro líder de Israel no lugar de Moisés. Alguém já disse: quem quer ser o primeiro, seja esse o que vos sirva. Você se lembra de quem colocou esse princípio? De quem são essas palavras? Lembrou? Isso mesmo, foi Jesus quem proclamou esse conceito lá em Mateus, que nós já estudamos, no capítulo 20, versículos 24 a 28.
O terceiro detalhe que nós precisamos perceber dessa intimidade de relacionamento entre Deus e Moisés está no versículo 14. Disse Moisés para os anciãos ficarem com Arão, Hur, e se alguém tivesse qualquer pendência, deveria resolver o caso diante deles. Agora, o que nós podemos perceber aqui? Você percebe que Moisés tinha delegado responsabilidades aos seus assessores mais próximos? O trabalho que Deus nos dá para realizarmos deve ser feito com o apoio de outros irmãos. Um quarto detalhe dessa intimidade está nos versículos 15 a 16. Moisés vai para o topo do monte e a nuvem o cobriu. E o monte cobriu também, foi coberto, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e o cobriu até o sexto dia. E no sétimo dia, então, Deus chamou Moisés. Mais uma descoberta, você percebe a glória do Senhor, que simboliza a sua presença entre os homens, sem qualquer barreira, recebendo a Moisés, simbolizando o privilégio que podemos ter de ter essa comunhão. E, finalmente, um quinto detalhe dessa intimidade de Moisés com Deus está nos versículos 17 e 18. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Agora, o que você pode perceber aí? Você percebe o simbolismo existente entre Moisés e Cristo? Assim como Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites e respondeu com versos de Deuteronômio às tentações do acusador, aqui também Moisés foi testado na sua relação com Deus e desceu do Sinai com a palavra de Deus nas suas mãos. Palavra escrita pelo próprio Deus, numa demonstração do quanto Deus quer que tenhamos comunhão com Ele e saibamos a sua vontade expressa na sua palavra. Querido amigo, terminamos então o capítulo 24 do Êxodo, que conclui o livro da Aliança. Aqui, o relato cronológico é novamente interrompido pela especificação do conteúdo das palavras do Senhor a Moisés. Palavras essas que iriam orientar a construção do tabernáculo, de todas as suas mobílias e dos seus utensílios. A cronologia, a ordem dos acontecimentos, só voltará a ser narrada no capítulo 32, infelizmente, quando o povo, sob a liderança de Arão, fez o bezerro de ouro. Vamos agora para o versículo 1 do capítulo 25. Capítulo 25, cujo conteúdo todo vai até o capítulo 31, versículo 18, em que nós vamos encontrar várias orientações sobre a construção desses elementos que compunham o tabernáculo. Essa parte do livro entra em muitos detalhes sobre o que Deus queria que fosse feito para a sua adoração. Essa parte do livro destaca o tabernáculo e como deveria ser feito o culto a Deus. Na passagem que, em certo sentido, é paralela, do capítulo 35 a 39, nós vamos encontrar como essas orientações foram colocadas em práticas. Agora, por enquanto, do capítulo 25 em diante, nós só vamos receber as orientações de como os utensílios deveriam ser construídos. E qual o significado deles também. Então, em relação a essa nova sessão que começa agora no versículo 1, é importante sabermos que encontramos, na verdade, na Bíblia, um total de 50 capítulos de orientações em relação ao culto, e neles encontramos a figura da perfeita aproximação diante de Deus. Através do quê? Atualmente, através do sangue de Jesus Cristo. Não mais qualquer cordeiro, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tabernaculou, que morou, que habitou entre nós e que tira o pecado do mundo. Uma consideração ainda relativa à adoção dessas medidas para a construção do tabernáculo deve ser feita em relação à doação que o povo deu. O povo trouxe em contribuições voluntárias mais do que era necessário. Doou mais do que era necessário.
os israelitas foram generosos ao extremo, dando um exemplo maravilhoso que certamente serve para muitos cristãos de hoje em dia que não reconhecem o quanto Deus tem sido bom para eles. Nos versos 1 e 2, o Senhor disse a Moisés: fale aos israelitas para que me tragam ofertas. Mas você deve se lembrar também que esse povo tinha sido libertado recentemente, só alguns meses antes, e agora era solicitado a eles contribuírem para o Senhor. Eles deveriam trazer para o Senhor, conforme os versículos 3 a 7, ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura ou roxo, carmesim ou vermelho, peles ou couro de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático. Enfim, eles deveriam trazer pedras de ônix, pedras preciosas para serem colocadas na estola e no peitoral sacerdotal. Enfim, todos esses materiais seriam recolhidos como oferta gratuita, como uma dádiva do povo de Israel ao Senhor. Mas interessante, quando lemos o restante da narrativa, ficamos admirados com a grande e maravilhosa contribuição que o povo deu para o Senhor. Eles trouxeram mais do que era necessário, conforme nós vamos estudar posteriormente, lá no capítulo 35, no versículo 20 a 29, no capítulo 36, 2 a 7. Na verdade, querido amigo, essa é a primeira vez que temos conhecimento de um caso assim. Foi preciso que se dissesse ao povo que parasse de contribuir. Eles que tinham sido escravos e agora estavam trazendo então tantas coisas, um grande volume de ofertas ao Senhor. Deviam parar, porque já era demais. Mas a pergunta então que se faz é: como é que eles puderam ofertar todos aqueles objetos uma vez que eles tinham saído da escravidão? Você se lembra do que aconteceu quando eles saíram do Egito? Já estudamos esses acontecimentos lá no capítulo 12. Os filhos de Israel pediram objetos de prata e de ouro e outros materiais aos egípcios. E os egípcios, o que fizeram? Entregaram as suas riquezas aos judeus com medo das pragas. Isso mesmo. E os judeus saíram como? Cheios de riquezas. O próprio Deus tinha ordenado que fizessem isso para que saíssem do Egito com uma retribuição a tantos anos de escravidão e trabalho forçado. E a colheita de riquezas deve ter sido realmente muito grande pelas ofertas que foram trazidas para o tabernáculo. Deus mandou então que os israelitas despojassem os egípcios e de fato isso aconteceu. Eles levaram muita riqueza para a construção do tabernáculo. O tabernáculo então deveria ser pequeno porque teria que ser carregado pelo deserto. Porém, era muito bem adornado, rico, algo realmente muito bonito. Havia muita beleza no tabernáculo. O verso 8 do capítulo 25 nos diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Notemos então que Deus nunca disse que iria habitar no tabernáculo. O propósito do tabernáculo não era esse. Deus que habita entre os querubins queria habitar no meio do seu povo. O povo estava sendo governado por Deus. A arca era o trono de Deus, porém Deus não se sentava na arca. Porém se colocava entre dois querubins. Era ali onde os judeus se encontravam com ele. A ideia de que Deus habita em templo feito por mãos humanas não é correta. É uma ideia pagã. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Muitas vezes chamamos a igreja de casa de Deus. Porém, devemos ter o cuidado de não cometer o erro de pensar que Deus está morando ali. Não se trata de casa de Deus no sentido em que Deus habita ali. Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Agora, a igreja é o lugar onde Deus se encontra conosco, onde nós encontramos com Deus. Na verdade, a igreja somos nós. Deus, muitas vezes, se encontra no templo. Por quê? Porque nós estamos no templo. Isso não quer dizer que a igreja seja o único lugar, o único local onde podemos nos encontrar com Deus. De jeito nenhum. Podemos nos encontrar com Deus em qualquer lugar onde invocamos em espírito e em verdade. Eu creio que você
se está em espírito e em verdade, e aí onde você estiver ouvindo o programa agora, está na presença de Deus. Lemos, no entanto, no capítulo 99 do livro dos Salmos, no verso 1, que Deus está sentado entre os querubins. Porém, Deus se fazia presente de um modo especial na arca que foi construída pela própria orientação divina. E hoje, com certeza, Ele faz essa revelação, marca a sua presença nas nossas vidas de um modo bem especial também. Muito bem, chegando agora ao verso 9, onde finalizamos o estudo de hoje, nós lemos o seguinte: segundo a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Aqui temos uma orientação para a construção do tabernáculo. Deus mostraria o modelo do tabernáculo. Nós temos uma referência a um tabernáculo no céu, lá na Epístola aos Hebreus, e nós vamos estudá-la posteriormente. Mas já podemos dizer o seguinte sobre o tabernáculo: era um santuário portátil, onde se realizava o culto público durante a peregrinação no deserto pelo povo de Israel. E ele permaneceu até o reinado de Salomão, quando então foi construído o templo. Não era só o templo de Deus, mas era o lugar marcado para o encontro de Deus com o seu povo. Deus sempre quis estar no meio do povo, não no tabernáculo. O ser humano foi feito para viver em comunhão com Deus. O tabernáculo era apenas uma maneira para o povo lembrar da presença de Deus de uma forma mais viva e mais real entre eles. Porém, o apóstolo Paulo, muito tempo depois, diz que nós somos o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. Suas palavras estão em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, querido amigo, cada crente é um templo de Deus onde habita o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo faz referência a essa grande verdade, ele nos mostra a necessidade de cuidarmos então do nosso corpo. Temos que zelar por nosso corpo, o tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita. Você tem tido esse cuidado? Você tem glorificado a Deus através do seu corpo? Lembre-se sempre que você é templo do Senhor, habitado pelo Espírito Santo. Chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos a Deus pela sua preciosa palavra, pelas suas orientações. Que o Senhor te abençoe ricamente.